Fala, Léo. Temos mais duas aqui, Então tá vai. bom? Tem uma da Aline Lopes pro Thiago, se ele se sentir à vontade, se ele pode falar um pouco sobre o diagnóstico dele de autismo. Pô, não sabia. Você tem... Cara, a gente tá num processo, né, de entender um pouquinho mais sobre isso, mas eu tenho... Eu tenho coisas, como por exemplo assim, olhar no olho, Sei. sabe? Me relacionar num ambiente muito social, essas coisas. Eu sou um pouco metódico. Tipo, você fez uma pergunta, eu vou, sabe? Então eu tenho um pouco disso. Não pega muitas piadas. Eu não consigo fazer piada. É mesmo? Não é que eu não consigo, quando eu quero eu não consigo. Ah, tá. Então, na escola, por exemplo, eu lembro que eu tinha momentos que eu ia contar uma piada e ninguém ria. Aí os outros riam. E desculpa, aí alguém vinha, contava a mesma piada e todo mundo ria. Aí eu falava, cara, não é possível. Aí eu aprendi, fiz tudo certo e não riram. Cara, eu treinava no espelho, assim, cara, contar a piada, não conseguia. E quando eu não quero, eu faço as pessoas rirem, né? Cara, eu tenho uma dificuldade com a mentira, assim, Pra mim tem que ser literal, sabe? Assim, se não for assim, tá mentindo pra mim. Então eu tenho um pouco disso, mas... isso dificuldade com pessoas, você aprendeu. Não me atrapalha muito, assim. Me atrapalhou muito na infância. Tem problema com lugar com muita gente ou não? Com certeza, mas mesmo? é desesperador pra mim. Barulho. Hoje é mais simples. Por quê? Porque hoje, geralmente onde eu vou, eu não preciso me enturmar, porque geralmente as pessoas vêm até mim. É diferente, mas naquela época que não era assim, era muito difícil, né? Mas eu vejo que, de alguma forma, isso daqui foi colocado por Deus na minha vida. Porque essa minha dificuldade fez com que eu, de alguma forma, sofresse muita rejeição na escola, esse bullying, etc. Que me fez retrair, né, e que me fez, de alguma forma, precisar ser aceito pelas pessoas. E o que eu busquei para que representasse essa aceitação para mim foi o sucesso no trabalho. Então eu trabalhei mais que todo mundo, por todos os lugares que eu passei. Eu trabalhava demais, cara, demais. Até aquela frase que eu falei das 14 horas, cara, o que as pessoas não sabem é... Como que era a frase? Era alguma coisa sobre... Cara, alguma dificuldade existia 14 horas de trabalho todos os dias. E muitas pessoas me criticaram, né? Mas será que mudaria a opinião dela saber que essa frase foi dita por um ex-catador de lixo que ficou multimilionário e era preto? Então. E que na verdade não falou 14 horas, falou 16 horas. É que obviamente, né, fui eu que disse. Mas eu trabalhei muito a minha vida. E por quê? Por causa dessa necessidade de aceitação. Isso é que me trouxe sucesso profissional. E aí, com o passar do tempo, né, esse sucesso profissional depois virou um sucesso midiático, virou redes sociais, virou influência. Hoje eu tenho 9 milhões de pessoas que me seguem. E esse cara que ninguém queria se enturmar antes, que ninguém queria ser amigo, etc. Ou seja, será que isso aqui não é Deus? Porque logo depois eu encontro Deus. E eu entendo a minha responsabilidade, que assim como a Maíra falar para a minha audiência sobre isso. Falar sobre essa transformação. Você colocou em risco, né? Falando sobre Deus, você colocou em risco tudo que você construiu. Porque pode virar chacota, os caras podem falar. Por outro lado, não tem a desculpa de que ele tá falindo. Tem essa papo, né? A pessoa deu errado, agora se agarra a Deus. Não é isso que aconteceu no caso de você. Não tem esse negócio? Sim, cara, no meu caso... Foi a mesma coisa do Rodolfo que teve aqui também. No auge do Raimundos, ele decide abandonar tudo pra seguir Deus. Não é aquele negócio, o cara não tava mais fazendo sucesso e aí não é isso. Cara, conheci Deus rico, famoso, tranquilo, sem problema nenhum. Um pouquinho mais gordinho. Comendo bem. E aí, quando eu conheci Deus, tudo mudou. Começou pra pior. Só que é porque... Começou pra pior? Começou pra pior. Porque eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, seja feita a vossa vontade. Só que a vontade de Deus era diferente da minha. E Deus ouve conversa que a gente não ouve. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Deus sabe do futuro. Pra mim foi ótimo essa varredura, porque daí eu entrei, né? Né? Já deu uma limpada antes. Então tudo que você pode imaginar mexeu na minha vida. Assim. Esse negócio de antes de melhorar pior é verdade. Exato. Incrível, faz parte do processo. Deus fez uma faxina na vida dele, em todos os sentidos. Tem umas pessoas que começam a se afastar, você não entende por quê, depois você entende. Negócio que não dá certo, depois você entende, né? Sócio, relacionamento de amizade, relacionamento em si. Enfim. Na Bíblia, todo mundo que tem uma grande missão passa por um grande deserto antes. É a preparação. Desde Jesus até Moisés. Né? O deserto é a preparação, era importante para te tratar em várias áreas, né? Eu fui tratado muito. Eu entendi, por exemplo, sobre negócios. Eu aprendi depois de 15 anos como fazer negócio. Eu aprendi esse ano como fazer negócio. Eu passei muitos anos achando que eu sabia e descobri esse ano que não.
modelos de negócios, assim, como empreender, como escalar de fato. Pô, eu descobri a minha missão de vida agora, 2 anos, depois de todo esse tempo também. Então é importante, os fracassos são importantes, cara. Cara, fico feliz com isso. Porque tem gente que infelizmente passa a vida inteira e não descobre essas coisas, ou nem se dá conta que precisa procurar. Uma pergunta que a gente escuta muito é: como que eu faço para descobrir o meu propósito? É uma das perguntas que eu mais escuto. E é interessante porque, na verdade, você não vai descobrir o seu propósito e aí você vai se dar bem em alguma coisa. Você vai fazer o que tem na sua frente, o que apareceu, ou seja, ser fiel no pouco. Que isso também diz na Bíblia que você tem que ser fiel no pouco para que você possa receber mais. E aí você cata aquele negócio com unhas e dentes, que é o que você tem, independente se é seu propósito ou não. E quando você estiver se dedicando àquilo, o seu propósito vai aparecer. Mas primeiro você precisa ser fiel no pouco. Quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu não sabia que era meu propósito. Eu descobri no meio do caminho que era o meu propósito. Ele também. Quando você começou a fazer, pra você era o quê? Foi assim, eu tive um câncer de tireoide e eu curei o meu câncer através da alimentação. Então eu comecei a gostar e me interessar pelo esse meio da alimentação. Mas eu sou jornalista, sou jornalista formada. Na época eu trabalhava no UOL, na Poker Stars, e fazia assim, tipo, viajava, era uma doideira. Eu fui a repórter durante 5 anos da Record, também como jornalista. E era isso que eu amava. Meu sonho era ser apresentadora. Nunca me imaginei fazendo outra coisa. E de repente, teu propósito é uma coisa que não tem... Então, aí o que aconteceu? Meu pai teve um câncer, que eu tive o sonho lá com ele que eu te falei. E o médico deu 3 meses de vida pra ele. A gente mudou a alimentação dele toda por saudável. E ele viveu 3 anos a mais do que ele viveria. Isso em câncer terminal. Ali, quando meu pai faleceu, eu falei, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas. Mas não é porque era meu propósito. Eu decidi que eu queria fazer e não era opcional, veio no meu coração. E foi o que me apareceu na frente. Eu me grudei naquilo com unhas e dentes. Eu tinha R$800 na conta, porque o meu pai era o patriarca, literalmente. E eu tinha minha avó, minha mãe, meu irmão, minha irmã, que era menor. Tudo foi travado, porque eu tinha uma irmã menor, então os bens dele inteiros foram travados. E com R$800 eu comecei o império que eu tenho hoje. Então não pensei que era o meu propósito. Eu fiz o que tinha na minha frente para ser feito. E eu fiz no meu melhor. Pô, faz sentido isso. Fazer o que tem que ser feito e na frente você descobre. No teu caso, quando teve essa conversão pesada, esse teu encontro com Deus, teve problemas de parceiros de falar, cara, agora não, de sócios, de alguma coisa, ou não? O pessoal aceitou de boa? Em todas as áreas, cara. Todas as áreas. Porque tem um preconceito relacionado até à inteligência, né? Pô, você é um cara tão inteligente. Não tem isso. Um cara tão não sei o que, você vai entrar nessa. É engraçado isso. Isso foi uma coisa que mudou muito, assim, que mexeu muito, acho que com o meio gospel, assim, e que foi bom para as pessoas. Falando, poxa, um cara. O que eu represento, né? Represento esse cara racional, bem-sucedido, grana, materialista, etc. É o que eu, de certa forma, representava para muitas pessoas. Esse cara se converter. Mostra o seguinte, esse cara não está se convertendo por marketing ou por grana, porque não precisa, na verdade, só vai dificultar a vida dele. Vai até de encontro a isso. E aí mudou muita coisa, cara. Assim, amigos, primeiro que assim, você se afasta de ambientes também. Se afasta de ambientes. Quando você perguntou pra Maíra sobre, poxa, mas esse negócio de gula, né? Primeiro porque isso é aceito socialmente. As pessoas, elas aceitam isso. Elas aceitam na própria igreja. Poético. Isso você pode... você vai lá, a igreja logo depois tem pastel, cara, e coxinha, e... Cara, qual é? Isso aqui é gula, pô. É o seu templo, né? Então isso é aceito socialmente. E aí tem coisa que a gente normaliza. Hoje tem um pornô soft, né, nas redes sociais, que é normalizado como arte, entendeu? É soft, entendeu? Aí no TikTok você vê, né, o negócio. Cara, isso é normalizado. Não, nem não vou entrar nessa aí. Rolando aí no TikTok? Essa semana. Do show? Não, mas não vou nem... Cara, mas assim, sabe? Então assim, tudo isso é normalizado. E aí quando você se alinha a princípios, você tem que aprender a dizer não, cara. Você tem que aprender a dizer não pra muitas coisas. E tudo mudou. Tem alguns nãos que Deus deu pra mim e outros nãos que a gente teve que dar. Né? Teve amigos, tiveram sócios, tiveram, cara, pessoas próximas, tiveram empresas, teve tudo que foi, tiveram seguidores, teve de tudo, mas, cara, Deus sabe das coisas, existe um sentido para tudo, e eu acho que Deus, ele é como se ele estivesse montando um Lego, assim, e aí ele pega, esse aqui é um engenheiro, esse aqui é o médico, esse aqui é apresentador, esse aqui não sei o que lá.
Ou seja, se você tem no Lego um médico, ele tem talentos específicos. Sim. Se você tem um engenheiro, tem talentos específicos. Se você tem um cantor, tem talentos específicos, né? Ou seja, Deus, ele de alguma forma, ele é o grande arquiteto que ele nos dá esses talentos. Cada um tem seus talentos. A gente já vem com eles de fábrica já. E não importa quantos são, a gente precisa multiplicar esses talentos. O propósito, ele parte daqui. Parte de você entender quais foram os talentos que Deus te deu. E agora o seu trabalho é multiplicar esses talentos. Isso é fazer o que tem que ser feito. Né? Deus, ele não vai pegar e vai te dar algo para você fazer que está além da sua capacidade. E se ele te dá um talento, ele te dá um talento por um motivo. E materialmente falando, a sua função bíblica é multiplicar o talento. É isso que a Bíblia diz. Multiplica o seu talento materialmente. É através desse talento que você vai atingir outras pessoas. Através do emagrecimento, a Maíra atinge um monte de gente. E muitas pessoas, e eu ouço os relatos, os testemunhos, conhecem Deus. Através do meu talento financeiro e nos negócios, eu atinjo pessoas que também dão 1 bilhão de relatos. Poxa, a gente tem um podcast, a gente fez um episódio com o Rodrigo Silva sobre a história de Jesus. Cara, e foi feito um apelo ali no podcast. Se você ver os comentários hoje, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas assim, são milhares. Como? Através do sucesso financeiro que me faz subir num palco. E eu não subo no palco para pedir dinheiro. Eu não preciso. A gente não precisa, a gente já conquistou, cara. Então a gente sobe no palco pra, cara, querer fazer com que outra pessoa sinta o que a gente sente. De graça. A gente faz palestra, cobra 150 mil, 200 mil, vai de jato, faz o caramba. Mas quando é pra gente palestrar numa igreja, né, ou seja, fazer algum tipo de pregação, ou falar sobre a palavra, a gente vai de graça. Porque foi assim que a gente recebeu, cara. Sabe? Então, isso é que foi parte desse propósito que apareceu, cara. Entendi. Quando ele estava falando, eu lembrei de um exemplo sobre essa coisa do merecer, do dar valor ao dinheiro e honrar os talentos que Deus te deu. Como é pecado você não honrar os talentos que Deus te deu. A gente foi almoçar esses dias com o Rodrigo Silva e com a esposa dele. E eu dei um exemplo para ele que ele gostou muito, que é o seguinte: imagina que você tem um dom para ser um médico que é excepcional, ia mudar muito a história do planeta. Só que você decide fazer uma causa boa, que é, por exemplo, cuidar da sua mãe. E você pessoalmente quer cuidar da sua mãe em vez de pagar alguém para ficar naquele tempo que poderia cuidar da sua mãe. Sua mãe mora na sua casa, você ia chegar de noite, sua mãe ia estar lá, mas além de estar presente, você decidiu que você queria ficar ali, e você diminuiu 3 horas de trabalho para ficar com a sua mãe, quando naquelas 3 horas ela poderia estar com a enfermeira e à noite estar com você. Mas você falou, não, eu quero ficar com a minha mãe, olha que honroso. Pois é. Aí, chega lá, lógico que isso é uma metáfora, tá? É um exemplo que eu dei para ele. Aí chega lá no céu, vai pro céu, vai pro inferno, né? De acordo com o que fez. Aí ele salvou ali 1000 vidas. Aí Deus falou, você vai pro inferno. Aí ele, mas como? Eu salvei 1000 vidas. Mas era pra você ter salvado 1 bilhão de vidas. Eu te fiz com o propósito de salvar 1 bilhão. Porque você era pra ter descoberto a cura, sei lá do que, sei lá da onde, aberto um hospital, não sei o que lá. Mas você escolheu tirar o seu tempo de trabalho pra ficar 4 horas cuidando da sua mãe, que é excelente, que é sua mãe. Mas ela é uma vida. E eu tinha um propósito pra você aqui de 1 bilhão. E aí, você acha que Deus não vai te cobrar? Porque você usou mal o seu talento? Então, até mesmo para você ampliar o seu negócio, para você ganhar dinheiro e poder usar melhor o dinheiro, porque, por exemplo, se eu tenho talento para ganhar mais dinheiro e eu deixo você ganhar dinheiro e você tá usando de uma maneira errada, você não tá ajudando ninguém, você tá enganando as pessoas, eu tô deixando o dinheiro na mesa errada. Eu, então, que tenho Deus, que tenho os princípios de Deus, se eu ganhasse mais dinheiro, eu ia usar ele melhor para o reino de Deus.